A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 35, nos versículos de 1 a 29. Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então, se tu não viu o vídeo de ontem, a humilhação de Diná, tu não deve estar sabendo muito bem, né? O que aconteceu? Deus ordena Jacó, ordena para Jacó, levante-se, vá para Betel. Depois do massacre, depois do horror que Simeão e Levi provocaram, Deus está dizendo: vem para a casa de Deus, vem para minha presença, sai deste lugar aí, né? Faça ali um altar. O que é altar? É adoração, é louvor, é tu te entregar, é tu buscar a face de Deus, a presença de Deus. O altar é para aqueles que adoram a Deus. Então, Deus disse a Jacó, depois de tudo isso que aconteceu no capítulo 34, agora a gente está vendo, Deus disse. Porque ali no 34, no vídeo de ontem, nós vimos o ser humano agindo. Nós vimos a natureza humana, a carnalidade, o pecado, a violência, a impulsividade, tudo menos Deus, menos o Espírito de Deus. E agora o capítulo 35 começa. Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel, vá para a casa de Deus, vá para a presença de Deus e habite ali. Quer dizer, fica na minha presença, anda na minha presença e ser perfeito. Fica na minha presença e seja aperfeiçoado, transformado, renovado, melhorado todos os dias. Nós somos de Deus, então temos que estar na presença de Deus todos os dias. Quando ele diz habite ali, permaneça, fica, persevera. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Então aqui de novo nós temos que pensar. A família de Deus, né? O povo de Deus, o Israel de Deus, está se formando a partir de Jacó, né? A promessa de Deus para Abraão, Isaac e Jacó, no caso Israel, que nós vimos a menção no vídeo de ontem, no capítulo de ontem. Israel, a nação. Só que o que acontece? Tem deuses estranhos no meio. Purifiquem-se, quer dizer que eles não estão puros, não são puros. E troquem de roupa. Então aqui tem 3 coisas para fazer. Tirar, jogar fora os deuses estranhos. O nosso Deus, ele é um Deus ciumento, zeloso. Não farás para ti imagens de escultura, falsos deuses, ídolos. Só adorarás a Deus, o Criador, o Altíssimo. Deus é espírito e busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então não vai ter Deus estranho, não vai ter ídolo, não vai ter imagem, não vai ter escultura, tá? Joguem fora os deuses estranhos. Então, se ele está mandando jogar fora os deuses estranhos, é porque havia deuses estranhos, é porque havia ídolos, é porque eles não estavam salvos, convertidos, tá? Purifiquem-se. Bom, aí deve ter impureza, pecado sexual.
um coração impuro, uma boca impura, pensamentos impuros, né? Purifiquem-se. Nós sabemos que se purificar é muito mais do que um ritual, do que algo que depois eles vão fazer para se lavar, não sei. Mais do que isso, espiritualmente, tu ser puro diante de Deus. E aí fala, troquem de roupa. Claro, trocar de roupa é trocar de roupa, né? A roupa tá suja, a roupa tá rasgada, a roupa não serve, é indecente, não sei. Trocar de roupa, trocar de roupa. Mas nós temos que pensar numa coisa. Paulo fala que nós devemos nos despir do velho homem e nos revestir, né? Então, vestir e revestir, despir, tudo isso tem a ver com uma transformação espiritual nas nossas vidas, quando nós reconhecemos a Deus como nosso Senhor e Salvador. Quando o Senhor Jesus se torna o nosso único Senhor. Quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, conosco, e nos transformar de dentro para fora. Então, ele muda as nossas vestes. Ele tira as vestes sujas, rasgadas, imundas, vergonhosas, né? Ele cobre a nossa nudez. Então, trocar de roupa tem uma conotação muito forte, muito espiritual. E sim, é verdade, tem roupas e roupas. Então aqui, Jacó está dizendo, joguem fora os deuses estranhos, se purifiquem e troquem de roupa. 3. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Olha que definição linda. O Deus que me respondeu. Eu vou fazer um altar para o Deus que me respondeu. Eu vou adorar, eu vou agradecer, eu vou honrar, reverenciar, engrandecer o Deus que me respondeu, o Deus que me responde no dia da minha angústia. Deus é um Deus que está próximo do quebrantado, do aflito, daquele que sofre, do contrito de coração. Jesus é o Deus Emanuel, é o Deus conosco, o Deus que habita conosco. O Espírito Santo faz morada em nós. Então, ele nos socorre na nossa aflição. Ele nos responde no dia da angústia. Ele nos livra. E Jacó está reconhecendo que Deus respondeu para ele, ou a ele, no dia da sua angústia. E me acompanhou no caminho por onde andei. A presença de Deus, a proteção de Deus, a direção de Deus, o conselho de Deus. Deus anda conosco. 4. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. Vamos parar aqui. Aqui tem uma controvérsia, nesta interpretação, neste texto. Por quê? Eles deram a Jacó todos os deuses estranhos. Então, sim, era verdade, óbvio, né? Joguem fora os deuses estranhos, é porque tinha deuses estranhos. Então, eles deram para Jacó os deuses estranhos, que tinham em mãos. Então, pode ser, trouxeram nas mãos, né? Ou literalmente os deuses estranhos nas mãos, que carregavam um deus aqui, ou em pulseiras, ou em anéis, estavam sempre com aquele deus, com aquele ídolo, com aquela imagem, com aquela escultura. Porque sim, existem registros de muitos tamanhos, de muitos objetos que se tornavam ídolos, deuses. E até hoje tem pessoas que sim, carregam amuletos, tem nomes, vários nomes, né? Então, pode ser isso, pode ser as duas coisas.
deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos. Então, deram, né? Literalmente, ou estavam nas suas mãos. E aí vem outra controvérsia. E as argolas que lhes pendiam das orelhas. Aí, como o texto não é claro, o hebraico não tem como tu chegar à conclusão, pode ser duas coisas. Ou eles carregavam ídolos nas orelhas. Então, por exemplo, era uma argola que tinha um ídolo, um deus estranho ali. Então eles entregam, porque tinha que entregar todos os deuses estranhos. Então eles tiram os deuses estranhos de onde eles estão. Se é na mão, se é no pulso, se é no pescoço, se é na casa, eles jogam fora, não é isso? Ó, joguem fora os deuses estranhos. No 2. Aí no 4, deram a Jacó todos os deuses estranhos. Certo? Só que as argolas que lhes pendiam das orelhas. Pode ser. Então, eram deuses estranhos em forma de brincos. Ou outros acreditam, pela arqueologia, pelas histórias, que os próprios ídolos, os próprios deuses estranhos, as próprias imagens, as próprias esculturas usavam argolas. Entendeu? E aí, como aquilo era para ornamentar, enfeitar, valorizar, agradar o deus estranho, eram de ouro, de prata, de algum material valioso. Então eles colocavam essas argolas nos deuses estranhos. Então por isso que são coisas diferentes aqui. Não sei o que tu acha, o que tu interpreta. Ó. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. Pendiam das orelhas das pessoas ou pendiam das orelhas dos ídolos? O que é o resumo? Não sei. A gente não sabe muito bem, porque há muitas teorias sobre esse verso aqui, essa explicação. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então o que ele fez? Ele jogou fora, ele enterrou, tá? Os deuses estranhos e as argolas, que podem ser brincos ou podem ser deuses estranhos também, né? E aí a gente tem que falar do carvalho, né? Porque o carvalho, a gente já viu, é uma árvore que simboliza Deus, eternidade, longevidade, força. Então, tu pega os deuses falsos e coloca aos pés do Deus verdadeiro. Tu coloca um Deus limitado aos pés, enterrado, subordinado, sujeito ao Deus eterno, longevo, resistente, que é a simbologia do carvalho que eu já falei para vocês. Toda vez que a Bíblia fala de algum alimento, de alguma planta, de alguma flor, de alguma árvore, algo da natureza, nós temos que prestar atenção. Porque Deus colocou ali um tesouro e nós temos que cavar, buscar, procurar. É uma pérola, é uma pedra preciosa, é ouro, é prata, é algo valioso. Então, ele escondeu debaixo do carvalho. Então, a simbologia é essa, a explicação é essa. Existe um Deus, um Criador, o Deus verdadeiro, e os outros são falsos deuses, ou como está dito aqui, deuses estranhos, tá? 5. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Então, lembra, né, que aconteceu o massacre, a confusão, e eles partiram, eles saíram dali. E Deus, essa expressão, o terror de Deus, quer dizer que Deus protegeu. Deus não deixou que os povos punissem, castigassem, perseguissem os filhos de Jacó. Porque sim, né?
Simeão e Levi causaram um grande problema para Jacó. E ele falou no capítulo 34, somos pouca gente, eles se reunirão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. E Deus diz, não, sai daí, né? E é o que Jacó está fazendo, mas ele santifica, purifica, ele orienta, né, a sua casa. E aí eles partiram. E as cidades vizinhas, os povos vizinhos, pessoas, não conseguiram perseguir os filhos de Jacó. 6. Assim Jacó chegou à Luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã. Ele e todo o povo que estava com ele. E edificou ali um altar, e aquele lugar deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Então, olha que interessante. Deus protegeu para que eles pudessem chegar sãos e salvos em Betel, que é a casa de Deus, o lugar de Deus. E na casa de Deus, no lugar de Deus, ele vai edificar, levantar um altar. O que é um altar? De adoração, de louvor, de agradecimento, de gratidão a Deus. E aí o nome é El-Betel, que seria Deus de Betel, o Deus na casa de Deus, Deus no lugar de Deus, Deus na presença de Deus. Deus é El, então, El-Betel, tu entendeu? Porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Aí vem um versículo que também muita gente não entende. Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alombacute. Aí tu vai dizer assim, ué, mas mudou? O que aconteceu aqui? Eu também não sei muito bem, mas eu vou tentar te explicar. Em primeiro lugar, Débora. Débora quer dizer abelha, tá? Débora era a ama de Rebeca. Lembra? Tem vídeo no canal, um vídeo lindo, maravilhoso, quando o servo de Abraão vai até Padã Arã, né, na Mesopotâmia, para encontrar uma esposa para Isaac. E ele pede para Deus um sinal. E o sinal é que a moça desse água para ele, desse água para os camelos. E esta moça, donzela, é Rebeca. E sim, ela é a esposa escolhida por Deus para Isaac. E Rebeca vem com o servo de Abraão. E a ama vem junto. Nós estudamos. Ela teve uma ama para lhe servir. Ela tinha uma serva, uma dama de companhia. Entendeu? Lembra que a Rebeca era filha de Betuel, que era filha de Milca e de Naor? Então, Rebeca vem com a ama. E esta ama ficou com Rebeca, cuidava de Rebeca, servia Rebeca, né? Imagina, devia ser uma companhia, uma amiga, uma bênção. E olha o nome, Débora, né? Abelha. Então, abelha dá mel, né? E é bom. Então, não sei. Ela era uma amiga, uma companheira, uma dama de companhia, uma serva, uma criada, uma ama, enfim, de Rebeca. E neste momento aqui, ela morreu. Débora, a ama de Rebeca, morreu. Quando é contada a história, não fala o nome dela, tá? Mas a gente entende que é essa pessoa. E aí tu pensa, mas por que ela tá com Jacó? Por que eles estão ali? Porque agora Jacó voltou. E o que acontece aqui? Quando Jacó foi para buscar a esposa, agora é Jacó, Rebeca diz, quando ele estiver seguro, quando Esaú estiver calmo, eu vou mandar uma pessoa para ficar contigo, ou para te trazer de volta, ou para te ajudar, assim. Nós também vimos esse capítulo, já estudamos. Acredita-se que esta pessoa é Débora. E ela deve ter sido muito importante. Deve ter feito
muito bem para Jacó, enfim, não sei, porque ela é mencionada. E ela morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho. Olha o carvalho. Então, o que a gente pensa? Carvalho simboliza o próprio Deus. Betel é Deus, casa de Deus, lugar de Deus. Então, é como se essa mulher serviu, ela foi honrada. Ela foi honrada. A história dela está aqui na Bíblia. A morte dela, o sepultamento dela está registrado. Então, que bênção foi essa Débora, né? Para ter um versículo sobre a morte dela, sobre essa ama, no meio do louvor, do culto, da adoração. Uma mulher de Deus vai ser sepultada ao pé de Betel, na casa de Deus, no lugar de Deus, debaixo do carvalho, aos pés de Deus. E aí vem o nome do carvalho, Alon Bakut. Alon Bakut significa carvalho do choro, árvore do choro. Então, de novo, o que eu interpreto? Olha, esse versículo parece assim, passa batido, né? Sabe o que eu interpreto? Que todos amaram muito Débora, que ela serviu a todos, que ela era uma bênção, porque eles devem ter chorado muito quando ela morreu, porque o carvalho se chama Alon Bakut, é o carvalho do choro, ou árvore do choro, e ali ela foi sepultada. E tem pessoas que vivem para servir os outros. Mulheres que não casam, que não têm filhos, que não têm família, não têm história, não têm bem. A alegria delas é viver com aquela família, é criar, cuidar daqueles filhos, é ver aquela família se desenvolver. São pessoas que servem. Eu conheci muitas pessoas assim, e que quando elas morrem é um buraco, é um vazio, porque elas nunca viveram para elas sempre viveram para servir o próximo. E eu acredito, eu interpreto que esse versículo 8, no meio, assim, nesse contexto, é isso. Que essa Débora, a ama de Rebeca, foi uma bênção na vida de Jacó, né, de Raquel, de Lia, de Bila, de Zilpa, de todo mundo. Acompanhou, né, estava sempre ali, não sei, como uma babá, como uma cozinheira, como a pessoa que organiza, que limpa, que, enfim, uma secretária, não sei como dizer. Aqui fala ama, né? Uma amiga, mas ela foi honrada, ela foi citada, ela foi mencionada na sequência do altar, né? Do culto, vamos dizer assim, para Deus, em Betel, na presença de Deus, na casa de Deus, no lugar de Deus, aos pés do carvalho. Forte, né? Uma coisa tão simples que pode, passar batido. 9. Depois que Jacó havia retornado de Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Bom, a gente já falou várias vezes sobre Padã Arã, mas não custa falar de novo, né? Um campo elevado, um jardim exaltado, né? Um lugar, vamos dizer, próspero. Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Então, o que a gente está vendo? O que está acontecendo? Deus está se revelando a Jacó cada vez mais, né? E o abençoando. Deus disse a ele: você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó. O seu nome será Israel. E lhe deu o nome de Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então, o que acontece aqui? A bênção do Senhor está sendo renovada, reiterada, reafirmada sobre Jacó, que é Israel. E no verso 11 está escrito, não sei se como está na tua Bíblia, na minha está tudo com letra maiúscula. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então,
O Deus Todo-Poderoso, no hebraico, é El Shaddai. Então Deus se apresenta para Jacó. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Porque não adianta eu ser o Deus Todo-Poderoso de Abraão. Eu tenho que ser o Deus Todo-Poderoso de Isaac. Eu tenho que ser o Deus Todo-Poderoso de Jacó. Cada um de nós, mesmo tendo um pai crente, fiel, abençoado, tendo um vô crente, fiel e abençoado, vai ter que se converter, vai ter que se arrepender, vai ter que ser crente, fiel e abençoado, vai ter que ter um relacionamento. Tu vai ter que te encontrar com o Deus Todo-Poderoso. Tu vai ter que conhecer o Deus Todo-Poderoso. Então, Deus se apresenta mais uma vez, de uma outra forma, para Jacó. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque, darei também a você, e depois de você, a sua descendência. Então, o que a gente está vendo aqui? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de Abraão, Isaque e Israel, ele é um Deus pessoal de cada um deles. Cada geração avança no conhecimento, na graça desse Deus. Abraão teve as suas experiências com Deus. Isaac teve as suas experiências com Deus. E agora Jacó, Israel, está tendo as suas experiências com Deus. E aqui está dizendo, depois de você, a sua descendência. E nós somos a descendência espiritual de Abraão, Isaac e Jacó. Nós somos o Israel de Deus. Nós somos o Israel espiritual de Deus. Nós somos os filhos e as filhas de Deus. Então, a sua descendência somos nós. 13. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe havia falado. Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele, e derramou uma libação e azeite sobre ela. Então aqui eu tenho que explicar o que é libação. Libação era uma forma de sacrifício, de oferta, de oferenda, de presentear, de agradar a Deus. E a libação, ela era feita com água e com vinho. Só que aqui está dizendo, ó, ele derramou uma libação, que pode ser de água ou de vinho, e azeite sobre ela. Então, a libação era um líquido que era derramado no altar, né, como forma de adoração a Deus. E aqui o azeite, que era uma unção, né, que nós vimos nas outras pedras, nas outras colunas, nos altares, aqui tem duas coisas. Então a gente está vendo que está acrescentando, está sendo adicionado, está aumentando. É mais gratidão, é mais louvor, é mais adoração, porque derramou uma libação e azeite sobre ela. E aí eu tenho que lembrar de Paulo, né? Porque Paulo disse, eu estou sendo derramado como libação. Paulo fala isso em relação à sua morte, que a vida dele, né, era uma oferta, um sacrifício vivo a Deus, e que a sua morte estava se aproximando. Então ele estava sendo derramado como libação. Ele estava encerrando, né? Estava terminando os seus dias. Então é uma referência muito forte na Bíblia, libação, tu te derramar. Quando a gente diz assim, eu me derramo, né? Não sobra nada, tu te esparrama, tu chora, tu te humilha. Então a libação tem muito disso, assim, de humildade, de humilhação, de quebrantamento. Tu te derrama na presença de Deus. Vem desta palavra, libação. 15. Ao lugar onde Deus lhe havia falado, Jacó deu o nome de Betel. 16. Ah, e a gente não pode esquecer, coluna de pedra, né? Sempre a coluna de pedra, Jesus, né?
a pedra, a rocha, o azeite, unção, o Messias, ungido. A gente tem, eu já falei, mas não custa repetir. 16. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho, num parto que foi muito difícil. Então, Efrata quer dizer frutífera e fértil. Então, olha que quando ela faltava, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho num parto que foi muito difícil. 17. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel: não tenha medo, pois você ainda terá este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni. O que quer dizer Benoni? Filho da dor, filho da tristeza, filho da aflição. Ou algumas traduções dizem filho da força, do esforço. Tipo assim, ela morreu, ela fez tanta força, ela deu toda a força, fez tudo para que ele nascesse, e aí ele nasceu, mas ela morreu. Então ele era o filho da dor, do esforço, dessa força, dessa tristeza, dessa aflição, das dores de parto, tá? Mas seu pai lhe chamou Benjamim. Raquel colocou o nome de Benoni, que é isso que eu acabei de falar. Mas Jacó, Israel, não concordou. E ele mudou o nome da criança, o nome do menino, para Benjamim, que quer dizer filho da mão direita. Sabe o que é filho da mão direita? Sabe quando assim, ele é meu braço direito? É aquela pessoa que eu posso confiar. É aquela pessoa que vai ficar comigo, que vai me ajudar. É meu braço direito. Porque é partindo do princípio que a gente faz muitas coisas com a mão direita, né? Então, aquele filho vai ser aquele que vai me ajudar, que vai estar do meu lado. É aquele com quem eu posso contar. Essa foi a bênção, a profecia de Jacó, né, de Israel, sobre Benjamim. Que ele não era o filho da dor, da aflição, era o filho da minha mão direita, o filho da mão direita, meu braço direito. 19. Assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Então Raquel morreu e ela foi sepultada no caminho da frutífera, da fértil. Ela disse para Jacó: me dá filho, senão eu morro. E ela deu José e Benjamim para Jacó e morreu. E eu não posso esquecer, eu não posso deixar de falar sobre a morte de Raquel. Vocês lembram quando Jacó está saindo da casa de Labão e Raquel rouba os ídolos do lar de Labão, os deuses do lar, rouba e esconde e não conta para Jacó, e o pai depois persegue eles, encontra, vai lá nas tendas e revira tudo e procura e não acha os ídolos, e Raquel mente para o pai, senta em cima de uma sela de camelo e bota os ídolos embaixo e diz que está no ciclo menstrual e não pode levantar, e o pai não encontra. E aí ele questiona Jacó, lembra disso? E Jacó diz: que seja morto. Quem roubou os teus ídolos, que morra, né? E tu lembra que era para jogar fora os deuses estranhos, né? E Raquel morreu. Jacó não sabia que Raquel estava com os deuses estranhos do pai. Mas ele lançou essa palavra. Assim, Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. O que é Belém? Casa do pão. 20. Jacó levantou uma coluna sobre a sepultura de Raquel.
essa é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então Israel partiu e armou a sua tenda além da torre de Éder. Então, o que significa Éder? Rebanho, manada. Então Israel, que é Jacó, que é Israel, partiu e armou a sua tenda além da torre de Éder. Então ele armou a sua tenda além da torre do rebanho das manadas, depois da morte de Raquel. E é interessante, ó, porque não fala, ó, assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém, Jacó levantou uma coluna sobre a sepultura de Raquel. Tá, essa é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Mas não fala do luto, não fala da tristeza, não fala, né? Simplesmente Jacó levantou uma coluna sobre a sepultura de Raquel, né? E partiu e armou a sua tenda. Interessante, Jacó amava Raquel, mas aqui, porque Abraão lamentou a morte de Sara, né? Chorou pela falecida. E aqui a gente não tem muitos detalhes. 22. Ai, olha só. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, qual terra, gente? Ó, Éder, né? Além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, Ruben foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel ficou sabendo disso. Ruben é o primogênito de Jacó, filho de Lia. Bila, ó, concubina. A concubina se deitou com Ruben. Ruben se deitou com a concubina. E Israel ficou sabendo disso. Então é interessante, ó, Israel ficou sabendo disso. Alguém contou? Será que ele viu? Ficou sabendo disso. Eram 12 os filhos de Israel. Ruben, ó, agora eu falei, mas já estava escrito aqui. Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia. José e Benjamim, filhos de Raquel. Dan e Naphtali, filhos de Bila, serva de Raquel. Gade e Aser, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã Arã. A gente acabou de ler que Benjamim nasceu em Belém, ó. Onde é que tá que a gente acabou de ler? A distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho, tal, em meio às dores a partir de Raquel. Ao sair, a alma deu-lhe o nome, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Então, a gente acabou de ler isso. Só que aqui é uma forma de resumir, né? São estes os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã Arã. Então, tá falando dos 11, né? Mas a gente acabou de ler que Benjamim nasceu entre Efrata e Belém. Certo? 27. Jacó veio a Isaque, seu pai, a Manre, a Kiriat Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Aí eu vou te falar, Isaac não tava velho, cego, e tava... faz uma comida porque eu vou morrer. Eu não sei o dia da minha morte, mas, né, tá mal. E aí, olha só, ele ainda viveu 20 anos. Ele tava velho, cego, não sabia o dia da morte, mas ainda viveu mais 20 anos, mais ou menos por baixo, né? Isaac viveu. E não fala mais praticamente nada, né? Jacó veio a Isaac, seu pai, a Manre. Lembra de Manre? Manre quer dizer força, vigor. Kiriat Arba. Kiriat Arba é uma cidade que significava literalmente o número 4. Ou uma cidade quadrada, ou quadruplicada, ou 4 vezes, eu não sei. Eu fico muito curiosa. Eu gostaria muito que alguém me explicasse melhor sobre Kiriat Arba, porque é muito interessante. Jacó veio a Isaac, seu pai, a Manre, a Kiriat Arba, quer dizer, ao lugar, aos 4
cantos ao quadrado, 4 vezes, ao número 4, quadruplicada, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Então, essa cidade quadrada, quadrangular, tô me lembrando do Apocalipse também. Jacó veio a Isaque, seu pai. Então, Abraão, Isaque e Jacó na cidade quadrada, quadrangular. 4 vezes, 4 cantos da terra. Algo que simboliza a descendência. Pode ser. Hebron. Hebron a gente já sabe, é associação, união, amizade, né? É estar junto. Pode ser. Abraão, Isaque e Jacó. Kiriat Arba, que é Hebron, que também foi a cidade, que era uma cidade de refúgio, se tornou, e que também Davi governou, reinou. 28. Os dias da vida de Isaque foram 180 anos. Então, olha só, 180 anos. Após uma longa velhice, Isaque expirou e morreu, sendo reunido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Então, aqui a gente tem que ver, né, que naquele vídeo, né, Isaque, ele sofreu muito por causa da atitude de Esaú de casar com mulheres estranhas, né, estrangeiras, pagãs. E isso, eu acho que o debilitou, entristeceu. A Bíblia diz, né, amargura de espírito, desgosto, muita dor. Porque não se fala de Isaque. Jacó monopoliza, vamos dizer assim, a narração de Gênesis. E aí agora volta-se a falar de Isaque. Mas o que se fala? Que ele teve uma longa velhice, expirou e morreu. E foi reunido ao seu povo. Que povo? Isso aqui é uma tradução, mas no hebraico não é assim que está escrito. Está escrito mundo dos mortos. E aí o povo não quis colocar como está escrito ali. Quer dizer que Isaque expirou e morreu e foi reunido, elevado, transportado para o mundo dos mortos. Quer dizer, ele morreu. E isso também quer dizer que ele, foi reunido ao seu povo, aos seus antepassados. Ele foi sepultado, né? Sua última morada com o seu povo, seus parentes, os seus antepassados. Está descansando com os mortos. É mais ou menos isso. E aí que interessante, né? Esaú e Jacó, seus filhos o sepultaram. É como se ele tivesse esperado os filhos se reconciliarem, se entenderem, ficarem de bem. Ele esperou todo este tempo. Deus permitiu que ele vivesse todo esse tempo para que seus filhos ficassem de bem, né? Esaú e Jacó. E foi assim, Esaú e Jacó, seus filhos o sepultaram. Este foi o capítulo 35 de Gênesis. Se tu gostou do vídeo, tu dá um like, tu curte, tu comenta e tu compartilha. Se tu não é inscrito do canal A Bíblia Diz, eu te peço, eu te convido, te inscreve.